Há um tempo atrás eu fiz alguns vídeos aqui no canal onde eu mostrei como é que você podia criar templates de e-mail para você usar aí no seu Outlook, no seu Gmail, para você mandar aí para os seus clientes, ou até mesmo dentro da organização onde você trabalha. Eu fiz alguns vídeos que complementam esse assunto. Primeiro, eu fiz um vídeo te mostrando como é que você pode construir esse tipo de template. Acho que eu fiz 2 vídeos, na verdade, desse tipo. E depois eu fiz mais um mostrando como é que você pode enviar e-mail em massa usando o Word e o Outlook. E esses vídeos são bem legais porque eles mostram que você que tem o seu negócio, que tem a sua pequena empresa, ou até mesmo você que trabalha em uma grande empresa, mas precisa desenvolver alguma solução de comunicação interna, você não precisa pagar para que você consiga construir e-mails mais bonitos, e-mails mais bem construídos, e-mails com aquela cara de e-mail marketing mesmo que a gente sempre costuma receber, seja de uma loja de departamentos, de uma grande loja de varejo, de uma loja de informática, das redes sociais que a gente recebe notificações também diretamente no e-mail. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que tem por trás desses e-mails, o que eles têm de diferente e como é que você pode construir esse mesmo tipo de e-mail utilizando um recurso bem básico, bem simples. Antes de partir para o conteúdo do vídeo, é só te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram, do Clube do Design. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse grupo do Telegram, a gente distribui nosso conteúdo, tem os downloads do Criativo, tem os textos aqui do Clube do Design, mas lá no grupo do Telegram a gente tem um espaço aberto para você comentar e para você discutir sobre os mais diferentes assuntos. Pode clicar no link aqui embaixo, você já entra direto com a gente e você pode dialogar lá, interagir e acessar nosso conteúdo com prioridade. O link está aí na descrição. Eu não sei se você sabe, mas nos primórdios da internet, as páginas que você navegava na web, elas eram layoutadas essencialmente usando tabelas. Então, quando você tinha ali aquelas páginas, antigamente as páginas eram mais simples, apesar de elas trazerem imagens e hiperlinks, essencialmente o corpo da página era layoutado usando tabelas porque era fácil de fazer. E muita gente, quando começou a aprender a desenvolver páginas de internet, usava tabelas justamente por ser mais fácil de você posicionar os elementos e organizar o conteúdo de maneira blocada e estruturada. E esses dias eu estava olhando esse e-mail que você está vendo aqui, ó. Eu costumo receber essa notificação aqui da Microsoft, do Planner da Microsoft, e eu acho muito legal a maneira com que esse e-mail é estruturado. A gente tem aqui o título, e aí a gente tem essa área mais cinza aqui com as notificações, ó, as tarefas atrasadas, tarefas pendentes, a próxima tarefa que ainda está dentro do prazo, e a gente tem aqui esses retângulos coloridos, com a letra colorida, tem aqui os ícones aqui embaixo, e aqui embaixo a assinatura. E aí, esse e-mail me despertou o interesse em fazer esse vídeo aqui para te mostrar como é que esse tipo de e-mail é construído. Até mesmo as grandes empresas, como a própria Microsoft, utiliza essencialmente tabelas para construir esse tipo de e-mail que fica bonitinho em qualquer dispositivo, em qualquer tela, e tem um estilo diferente, tem um apelo visual diferente que melhora a experiência do usuário, melhora a minha experiência porque eu tenho tudo separado por ícones, por cores, por bloquinhos, e isso me ajuda demais. E você pode fazer o que eu vou te mostrar aqui com qualquer e-mail que você receba. Esse aqui vai ser um exemplo, depois eu vou te mostrar outros. Se eu clicar aqui em encaminhar esse e-mail, eu estou utilizando o Outlook do Microsoft 365, essa é a versão antiga. Deixa eu apagar aqui as informações extras. Se eu der o encaminhar e abrir esse e-mail aqui no pop-out, eu vou ter um controle melhor sobre ele, eu vou conseguir ver o que tem, na verdade, no corpo desse e-mail, já que quando eu encaminho uma mensagem eu consigo editar ela antes de enviar. E aqui eu estou usando o Outlook, mas você pode usar aí no Gmail ou outro aplicativo que você utilize. Eu recomendo que você use o Outlook, eu uso ele diariamente, então por isso que eu vou usar ele como referência aqui, mas você pode adequar as ideias aí à sua realidade, ao aplicativo que você usa. E você já pode perceber que ao deslocar aqui o meu mouse por cima desse documento, ele já começa a entregar que isso tudo aqui, na verdade, são apenas tabelas. Se eu tentar, eu já dei uma vasculhada, é claro, né, nesse documento aqui, mas se eu tentar localizar aqui todas as tabelas desse documento, deixa eu ir aqui para o final, ó, colocar aqui para o finalzinho, clicar aqui no final, vai chegar um momento que eu vou conseguir chegar em uma tabela externa. Olha, tá vendo aqui que apareceu um pontinho ali embaixo, ó, aqui em cima também, ó. Então, se eu clicar aqui nesse pontinho que apareceu, eu só fui apertando para baixo e para a direita aqui até chegar ao final da mensagem, eu consigo ver que eu tenho aqui, ó, uma tabela principal. Olha, eu cliquei aqui, ó, e eu consigo selecionar todo o conteúdo. E aí eu venho aqui em Design de Tabela,
e vou colocar todas as bordas, olha só. Então eu consigo ver que o que eu tenho essencialmente é uma grande tabela do tamanho de todo o meu e-mail. Então isso aqui é a tabela principal desse e-mail. Se eu clicar com o botão direito agora nesse pontinho aqui, nesse seletor do lado do campo superior direito, e vir aqui em propriedades da tabela, eu consigo observar algumas configurações. Aqui na guia tabela, por exemplo, eu sei que quem fez essa tabela definiu a largura preferencial dela como 100%. Então ela vai ocupar sempre 100% da janela, independente do tamanho da tela. Aqui então você vê que ela está do tamanho de toda a minha janela do e-mail. E aí aqui as outras configurações ficam normais, já que ele está em 100%, se vai ocupar a tela inteira, não precisa estar centralizado, nada disso. Aqui nas configurações de opções, aqui embaixo, em opções, eu consigo inclusive verificar se tem imagem, se tem alguma outra opção definida para essa tabela. Aqui na linha eu posso verificar também alguma outra configuração, como é uma tabela só, só tem uma linha, então não consigo usar essas setas para navegar, né? Não vai fazer diferença. Nas colunas é a mesma coisa, e nas células, aqui em opções, eu consigo observar se tem imagens, se tem alguma coisa de espaçamento diferente. Então a gente consegue identificar que essencialmente toda a estrutura desse meu e-mail está dentro de uma tabela gigante com 100% de largura. Depois eu preciso localizar os demais elementos de tabela. Ao deslocar o mouse aqui pela parte de fora, sempre tentando encontrar a parte final da tabela, eu encontro mais esse ponto aqui, ó, que vai selecionar a tabela que compreende todo o conteúdo do segundo nível, digamos assim, dentro do meu e-mail marketing. Então, se eu clicar aqui em todas as bordas, eu vou conseguir revelar todas as bordas dessa tabela e você vê que ela tem uma linha diferente. Isso, na verdade, ela tem uma linha dupla, porque ela tem um espaço entre as células. E então, clicando com o botão direito, propriedades da tabela, eu já vou conseguir observar algumas coisas um pouquinho diferentes. Primeiro, na guia tabela, eu consigo identificar que ela tem um tamanho especificado. Então aqui ela tem, acho que tentaram colocar 17 centímetros, mas ficou 16,93, porque ela acaba perdendo algumas informações durante aí o disparo, tá? Então ela tem uma largura fixa, então essa tabela de dentro, que é a responsável por enquadrar o conteúdo, mesmo que esteja invisível, tem uma tabela ali, e aí a gente consegue ver que ela tem uma largura específica, o alinhamento dela é centralizado em relação a outra tabela onde ela está inserida. Aqui não tem nenhuma posição de texto, e aqui em opções a gente consegue ver que ela tem um espaço entre as células de 0,5 centímetros. Na verdade é 0,05 centímetros, que vai dar pra gente, olha, esse aspecto aqui de espaçamento de duas tabelas, tá bom? De duas linhas. Mas isso não aparece pra gente, é apenas uma questão, acho que, de estilo, aí para deixar melhor, e nas margens também a gente não tem nada. Depois aqui em linha a gente pode observar se tem alguma coisa diferente, também não tem nada. Eu posso ir linha por linha, tentando verificar aqui, ó, se tem alguma coisa diferente. Não tem. Aqui em coluna também não tem nada diferente, só tem uma coluna nessa tabela. Em célula e aqui em opções eu posso observar se existe alguma barreira, alguma margem, alguma coisa do tipo. E aqui, deixa eu voltar aqui para a próxima linha. Pronto. E eu venho aqui em célula e vou verificar de novo se tem algum espaçamento. Não tem. Então eu identifiquei uma segunda tabela. E aí, à medida que você vai entrando nas configurações, se eu clicar nesse texto, eu vejo que tem uma outra tabela. Olha só, uma tabela maior dentro dessa tabela menor. Então, essa tabela aqui, ou melhor, uma tabela menor dentro da maior, é ao contrário. Eu tenho o mesmo critério. Essa aqui tem 100% de largura. Ela está menorzinha, ela vai ocupar 100% da largura ali da minha célula. Aqui nas opções de bordas eu não tenho nada. De linha também não tenho nada. E aqui de célula em opções eu tenho aqui, ó, uma margem de quase 1 centímetro ao redor de toda essa célula que seria ali o meu conteúdo. Então você vê que essa célula especificamente ela foi feita para que o conteúdo ficasse ali mais, com um espaço maior ao redor, porque tem uma margem ali de 0,85 na minha tabela. E a quebra automática de texto, que eu já identifiquei uma formatação diferente. E aí depois eu posso ir clicando e tentando localizar outras tabelas. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido. Aqui a gente tem uma tabela com 2 colunas. Aqui eu tenho mais uma tabela. Aqui nessa parte branca eu tenho mais uma tabela. E aqui, ó, esse botãozinho vermelho, que é o que eu acho mais estiloso e que me chama bastante atenção, a gente tem aqui uma mini tabela separada em 3 colunas. E aqui dentro, esse botão por si só ele é uma tabela de uma coluna e uma linha. Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais aqui porque a borda ocupa espaço. Já deu para você entender onde a gente vai chegar, né? Então, todo o conteúdo aqui desse e-mail, dessa notificação que eu recebo por e-mail,
são tabelas, dentro de tabelas, dentro de tabelas, dentro de tabelas. E assim a gente vai construindo esse estilo de maneira mais simples, mais fácil. Olha só que da hora. Aqui eu tenho uma tabela aqui dentro? Não, aqui é uma linha só. E aqui embaixo eu tenho também uma outra tabela que separa esses textos todos individualmente. Então, uma tabela dentro de uma tabela dentro de uma tabela. É óbvio que isso aqui é criado por sistemas automatizados que fazem ali o HTML, que é a linguagem usada para marcar, para estruturar esse e-mail. Eles fazem isso de maneira automatizada. Então, eles criam ali linha, coluna, colocam conteúdo de maneira automática. Mas analisando esse tipo de resultado, analisando esses e-mails que a gente recebe, a gente consegue entender a lógica por trás da construção desse tipo de mensagem e a gente consegue construir os nossos próprios resultados, como eu já mostrei nos vídeos anteriores. Quando a gente construiu um template de comunicado interno, por exemplo, ali de e-mail marketing interno, eu mostrei tudo feito em tabelas. A gente fez tudo usando tabelas. E aqui a gente tem um passo além, né, desse uso de tabelas, porque você tem tabela dentro de tabela dentro de tabela. Eu até fiz um vídeo mostrando como fazer botões usando tabelas também em um vídeo sobre newsletter que eu fiz aqui no canal. E aí, se você observar todos os e-mails que você recebe, deixa eu pegar aqui um outro e-mail de referência. Eu tenho aqui, por exemplo, os e-mails que eu recebo ali do New York Times, olha só. Então, o e-mail que eu recebo do New York Times, ele está meio bugado aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se isso aqui vai abrir melhor. Aqui, ó. O The Morning, New York Times The Morning, eu recebo, olha, e você vê que essencialmente são as matérias. Aqui, na verdade, é uma newsletter, tá? Aqui é uma newsletter onde eu tenho várias matérias. Óbvio que você já percebeu que a estrutura é muito semelhante ao que a gente tinha. Se eu der um encaminhar nesse e-mail aqui que está bugado, é porque a imagem não está aparecendo, não está carregando. Vou abrir aqui em pop-out. Ela estava carregando, vou tirar aqui esse excesso de informação. E aí, apesar da imagem não aparecer, ó, ela está ali embaixo, na verdade, ela está meio bugada, tá? Então a gente vai ver que tudo aqui não passa de uma grande tabela. Design da tabela. E eu venho aqui, ó, tabela. Aqui é outra tabela. Essencialmente, se você usa um aplicativo, um serviço de e-mail marketing como MailChimp, como aquele ActiveCampaign, né? Tem o Brevo. Se você utiliza qualquer mecanismo de e-mail marketing, qualquer ferramenta ou serviço de e-mail marketing, isso aqui é uma imagem, isso aqui tudo, ó, esse anúncio inteiro é uma imagem só, ele não tem texto. Você vai ver que todos esses serviços utilizam tabelas para a construção do e-mail. É óbvio que tem toda uma questão ali da folha de estilos, da formatação do conteúdo, mas tudo isso você consegue fazer por conta própria usando o Word, usando o próprio Outlook para fazer edição se você quiser. Eu já mostrei como fazer isso aqui no canal e vou deixar todos esses vídeos linkados aí na descrição, tá? E aí, se você pegar, por exemplo, e-mails mais robustos, eu tenho um aqui do Cinear. Olha, esse aqui do Cinear, você vê que ele já tem um estilo, eu vou abrir aqui em matéria separada, ele já tem um estilo todo bonitão, todo estiloso, ele tem um fundo colorido, tem aqui uma parte no título, mas você consegue perceber o padrão? Se você bater o olho nesse e-mail aqui, mesmo que ele tenha essa arte bonitona, isso aqui é feito em outro aplicativo, é claro. É feito em um software de design gráfico, um Photoshop da vida, um Cinema 4D da vida, um Figma da vida, combinando elementos de design. Então, você constrói a arte ou as telas que você vai usar para construir esse tipo de e-mail marketing, e aí você depois estrutura ele em um editor de texto, essencialmente, que vai usar tabelas para organizar o conteúdo. Você consegue perceber os padrões? O que eu posso perceber aqui? Que a gente tem uma tabelona de fundo, que vai pintar ele de lilás. Eu tenho aqui uma outra tabela menor, que vai abraçar todo o conteúdo. Aqui eu tenho uma linha. Aqui eu tenho uma outra linha da tabela para pegar somente a imagem. E aqui eu posso ter, olha, uma linha para esse título, uma linha para esse GIF aqui. Isso aqui é um GIF animado, não é um contador de verdade. Ele provavelmente deve ter uns 20 ou 30 segundos de contagem regressiva, ou 1 minuto. A pessoa constrói um GIF com um contador regressivo, uma imagem animada. E ela coloca no corpo do e-mail. Inclusive, isso aqui é um problema para as organizações que recebem e-mails externos. A maioria das empresas, se você receber uma imagem que contém GIF, essa imagem ou ela vai ser bloqueada pelo firewall ou ela vai para o spam, né? Porque o GIF hoje em dia é considerado uma imagem insegura, porque você consegue injetar código nesse tipo de imagem. E aí aqui você tem o cronômetro, aqui é mais uma célula e aqui é mais uma célula da tabela. Se eu der o encaminhar, vamos ver se eu estava certo. Vou dar um encaminhar aqui, ó, eu vou só tirar daqui esse textinho aqui que não interessa. E eu já vi aqui que eu tenho uma marcação de tabela, ó. Então eu já tenho aqui a marcação de tabela. Eu vou mudar aqui o fundo, vou deixar vou colocar o preenchimento, porque aqui o fundo, nesse caso aqui,
a opção aqui, opções no fundo da página, é que está com o lilás também. Pronto, tirei o lilás do fundo da página. Agora aqui no fundo da tabela eu vou selecionar e eu vou tirar o fundo da tabela, vou colocar sem cores e vou colocar aqui todas as bordas. Olha, aqui ele não ficou sem cores, né? Ó, ele está pedindo ali um fundo claro, fundo branco. Aqui é a mesma coisa, deixa eu ver se eu consigo deixar sem cores. Aqui eu consigo, ó, e coloco todas as bordas. E olha aqui a estrutura da tabela, porque aqui embaixo tem uma outra tabela, eu acho. Então eu tenho essa tabela de cima que já está selecionada. Ok. Deixa eu ir para o final aqui do meu e-mail, dando um Ctrl End aqui. E olha aqui, ó, a tabela. Pronto, peguei, ó. Então a tabela, ela está dividida em duas tabelas. A parte de cima, que só tem a imagem e o título, e a parte de baixo, que é uma outra tabela. Então vem aqui no design da tabela, deixa eu ver se eu consigo tirar essa cor. Eu tenho que botar uma cor branca aqui, né? Deve ter uma tabela principal ainda atrás de todo mundo. E aqui eu tenho outra tabela. E aqui eu tenho outra tabela. Olha só, então é uma tabela dentro de uma tabela. E aqui eu tenho esse fundo colorido que, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, deve ser, será que é um preenchimento de parágrafo? Eu nem tenho essa opção aqui, na verdade. Tabela, sombreamento, sem cores. Pronto, porque tem uma tabela principal ainda antes dessa tabela aqui. Deixa eu tentar encontrá-la aqui. Ir lá para o final. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Aqui é a tabela de baixo. Ok. E aqui é a tabela de cima. Ok. Eu queria ver se tinha uma outra tabela antes dessa tabela. Eu acho que não tem. Eu já tenho aqui somente... Deixa eu ver... É isso mesmo. Então, eu tenho duas tabelas. Uma tabela em cima e uma tabela embaixo, onde eu tenho todo o restante do conteúdo. E aí, se eu clicar com o botão direito aqui, eu vou perceber que eu tenho exatamente a mesma configuração que eu tenho naquela tabelinha lá da Microsoft, onde aqui eu tenho uma tabela com uma largura de 100%, e as tabelas internas, elas têm uma largura fixa. Essa segunda tabela, ela vai ter, olha só, uma largura de 15,87, provavelmente foi colocado 16, ela geralmente diminui um pouquinho, e você vai ter a mesma estrutura. Beleza, então identificando que tudo isso aqui é tabela, inclusive esse texto aqui é tabela, você observa uma particularidade nessas mensagens, no caso aqui da Microsoft, por exemplo, é que para você centralizar os textos, deixar ele sempre bonitinho assim, geralmente se utiliza aqui nas propriedades da tabela um alinhamento de texto aqui da célula centralizado. Então, o alinhamento vertical da célula ele é centralizado para que você consiga posicionar o texto sempre no meio, para ele não ficar em cima e ficar aquele espaço esquisito entre uma célula e outra. Então você utiliza esse espaço centralizado e você equilibra ali, provavelmente com margem, ó, elas têm as margens internas aqui na parte superior e inferior. Então aqui, ó, 0,32 de margem superior e inferior. Aqui provavelmente é a mesma margem. Então aqui nessa célula, propriedade de tabela, célula e aqui em opções, ó, é a mesma margem em cima e embaixo. Então você centraliza o texto e aí você coloca uma margem fixa para que o texto fique bem distribuído. E tudo isso que eu estou mostrando aqui você pode construir diretamente no próprio Outlook. Todos esses recursos que eu estou te mostrando são do próprio Outlook. Ou você pode construir diretamente no Word. Eu gosto de fazer no Word porque eu tenho um controle maior de formatação, posso salvar e continuar editando depois, sem ficar me preocupando com a maneira com que o Outlook encara e-mails temporários, rascunhos e tudo mais. Eu particularmente não gosto de fazer isso no Outlook. E aí quando eu abro no Word para fazer esse tipo de edição, a primeira coisa que eu faço é me livrar desse layout que ele tem de página. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui embaixo no rodapé aqui da minha página, do meu documento em branco do Word, e aí eu clico nesse último ícone aqui, ó, que é o layout da web. Clicando nesse ícone, aí eu me livro das limitações relacionadas à página que o Word me impõe. Ele me dá uma página que ocupa a tela inteira, que é infinita e está totalmente em branco. E a partir daqui, eu posso começar a construir o meu projeto de newsletter, de e-mail marketing, do que eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui em inserir, e aqui em tabela, eu posso inserir uma tabela de uma linha e uma coluna. E aí ele vai me dar isso aqui. E aí eu tenho à minha disposição todas as ferramentas do Outlook, ou melhor, todas as ferramentas do Word para construir a minha mensagem. Eu posso clicar com o botão direito aqui em propriedades eu posso definir a largura em porcentagem, e eu coloco aqui 100%. Quando eu der OK, olha só, a minha tabela já começou a ocupar 100% da minha área útil.
E aí eu faria a segunda tabela de conteúdo. Venho aqui em inserir, tabela, e eu coloco mais uma tabela. Vou colocar uma tabela aqui com 2 colunas e várias linhas, ó. Vou colocar aqui só para exemplificar. Então aí, 2 colunas e várias linhas. O que eu faço com essa segunda tabela? Botão direito, propriedades da tabela, e aí a largura preferencial agora, vamos colocar aqui 17 centímetros. 16 centímetros para ficar um número par. Eu gosto de números pares, né? 16 centímetros, dou OK. E aí é claro que essa aqui, nesse caso, olha, eu vou dar em propriedades de novo, eu preciso centralizar ela. Então eu centralizo ela e pronto, olha aí, ó, já tenho uma segunda tabela de conteúdo. E aí daqui para frente você vai montando todo o seu conteúdo, estruturando. Se você tiver que colocar uma arte, você coloca. Depois que você terminar de estruturar toda a sua tabela do jeito que você quer, a primeira coisa que você vai fazer é remover os contornos, os estilos de borda. Você remove todas as bordas, ó, dessa daqui e depois da tabela principal. E aí você vê que parece que não tem mais nada. Tá cheio de tabela aqui, mas como eu removi as bordas, não tem mais tabela nenhuma. E aí com as opções de preenchimento, de texto, eu vou trazer mais alguns tutoriais construindo mais alguns modelos de e-mail marketing para a gente exercitar isso. Você consegue desenvolver qualquer tipo de ação, de campanha de e-mail, muito parecida com essa aqui do CineA, por exemplo. Quando você recebe, deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui, ó, as notificações da Adobe, por exemplo, nada mais é do que uma tabela com uma linha vermelha em cima, olha só, e aí vem o texto da tabela, tudo bonitinho, é a mesma coisa, são só tabelas, e aqui o fundo da mensagem está definido para cinza. Dessa forma, a gente entende que é possível construir qualquer e-mail marketing utilizando simplesmente tabelas, espaçamentos e formatações, e usando aqui o Microsoft Word, a gente consegue fazer isso tranquilamente, escrevendo ali as nossas mensagens, colocando todo o conteúdo, e a gente tem 2 possibilidades. A gente leva isso para o Outlook e envia como um e-mail só, para uma chave, um grupo interno, para uma comunicação interna, por exemplo. Ou a gente pode usar aquele mecanismo que eu mostrei de envio de e-mail em massa, que usa a mala direta do Word, para você enviar e-mail para todo mundo. Ok? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essas questões de e-mail marketing, como é que você pode construir as suas próprias mensagens comerciais sem precisar gastar dinheiro, além do que você já tem na sua companhia, no seu computador. E assim você consiga disseminar sua mensagem de maneira mais fácil e principalmente mais bonita, né? Mais elegante, utilizando designs mais bem construídos, tá bom? Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, use a seção de comentários aqui embaixo. E se você gostou, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal e ative todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.